Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje? Hoje é dia da gente falar sobre o mais novo lançamento, né, que tá chegando nos cinemas agora, F1 filme, que parece retratar uma história real que aconteceu com um homem que era o rei das corridas de carro lá em 1990, mas que no final de tudo não é uma história real e é apenas inventado como sempre. E já vou adiantando que todo mundo tá gostando do filme, a crítica, o público estão dando notas altíssimas. E vocês vão saber agora, na minha opinião, se eu realmente gostei do filme, o porquê eu gostei, e se eu não gostei, o porquê eu não gostei. Então, tudo na minha opinião, vamos saber aos detalhes, vou dar toda a minha opinião sobre cada coisinha do filme. Então, sem mais delongas e sim, bora! Na década de 1990, Sonny Race era o piloto mais promissor de Fórmula 1, até que um terrível acidente na pista quase encerrou sua carreira. 30 anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo. Eu já começo falando aqui que F1, o filme, é um filme longo e que, apesar de ser longo, ter 2h30 ali de cacetada, né? Ele é um filme que consegue captar nossa atenção facilmente. Por que facilmente? Porque ele é aquele típico filme de Fórmula 1 e que tem toda aquela questão de superação, onde envolve personagens que passaram por grandes problemas na vida, estão em busca de vencer esses obstáculos, mas que vão ainda enfrentar algo a mais além disso. No caso aqui, o homem sofreu um acidente, ficou parado por um tempo e depois que melhorou, veio com tudo para enfrentar mais uma competição de corridas de carro. E eu acho que se você é aquela pessoa que gosta de filmes de corrida de carros, filmes de superação, se você é aquela pessoa que gosta de filme que tem aquela questão do drama mais eficaz e promissora na trama de um filme, você vai se interessar bastante por F1, porque F1, o filme, né, Fórmula 1, o filme, ele é aquele filme que capta a nossa atenção porque ele é um filme extremamente divertido, e que tá repleto, e quando eu digo repleto, não é pouquinho não, está repleto de cenas alucinantes, cenas que deixa a gente tá ali na cadeira assim, na sala do cinema ou na sala de casa, se tremendo pra ver o que é que vai acontecer até o final do filme, porque tem muitas cenas aqui, principalmente na cena das corridas de carros, tem várias cenas aqui bem alucinantes e que a gente fica sem piscar pra ver o que danado vai acontecer ali, porque o coração da gente, se querendo ou não querendo, fica na garganta. Mas tá, F1 filme só tem apenas isso? Corridas e subtramas se desenvolvendo ao longo de 2h30 de filme? Não acho, até porque o roteiro aqui de Fórmula 1, o filme, é um roteiro inteligentíssimo, que junta vários e vários diálogos entre tantos personagens, tantos protagonistas quanto coadjuvantes, e que é aquele típico roteiro que não joga pra gente de forma óbvia, não joga tudo de mão beijada pra gente já saber o que vai acontecer, como vai se desenrolar e como vai se concluir a problemática deste filme. Ele é aquele roteiro que faz dessa forma, só que ele dá uma disfarçada, porque o roteiro é muito inteligente desse filme. Ele consegue nos cativar nos diálogos e na emoção das subtramas subdesenvolvidas que esse filme nos oferece. Tem momentos que a gente chega a achar que esse filme foi até mesmo baseado realmente em fatos reais, apesar de não ter sido baseado em fatos reais, é apenas uma história e tudo mais, né? Mas o negócio é tão perfeito, um roteiro, uma história... A escrita do filme é tão bem detalhada, os diálogos são tão bem desenvolvidos, que a gente chega a acreditar que o filme realmente foi baseado em fatos reais, o que não foi. Então, galera, esse filme aqui, por mais que pareça, por ter diálogos, por ter uma história, uma narrativa, o roteiro, né? No final tudo ser muito inteligente, muito bem executado, eu acho que é isso que faz com que, mesmo não sendo uma história verídica, F1, o filme, consiga parecer, ao mesmo tempo, ser uma história verídica. E cativa, de uma forma maravilhosa. E isso eu não posso discordar. Apesar de, às vezes, eles dão umas certas exageradas, né? Porque, apesar de toda essa história aqui do filme não ser verdadeira, não aconteceu na vida real, e não ser totalmente inventada, ela não é original, o drama, as subtramas, os dramas, realmente faz com que a trama, ela pareça que foi real. A gente fica com uma dúvida na nossa cabeça. Já a questão da história mesmo em si, que é o básico do básico, F1, o filme não tem uma história muito totalmente assim, um bicho de sete cabeças de você entender o que tá acontecendo, até porque é bem simples, toda aquela equipe ali a gente sabe que tá em falência durante o filme e eles precisam vencer uma corrida. E a gente torce tanto, a gente se cativa com os personagens, com a história, com os diálogos entre tantos protagonistas com o coadjuvante, porque a gente não tem antagonistas. Aliás, né, falando nessa questão de antagonistas, eu creio que o antagonismo tá mais pro lado pessoal de cada um deles. Porque de vez em quando um se exalta com um ou outro, parte pra cima do outro, e aí leva, né, a tal do antagonismo durante a trama. Porque aqui não tem um vilão totalmente derivado, né, jogado, assim como muitos filmes que tem um vilão destacado e acabou. O antagonismo vai de cada um por parte, né. Mas, voltando ao assunto, esse filme aqui, ele tem toda essa questão, né, e que
traz aquele contentamento pra gente, até a gente torcer por cada um daqueles personagens que estão enfrentando a tal dificuldade. No caso, a tal dificuldade aqui é a corrida que eles têm que vencer para recuperar dinheiro e vencer a falência que estão passando, no caso o dono de lá, do negócio lá da corrida que está passando, né? Então a gente torce até o final para que realmente eles vençam, graças ao roteiro inteligentíssimo e os personagens carismáticos. Agora, uma coisa que eu percebi de cara aqui, ao terminar de assistir o filme, foi que, se a gente olhar para um lado mais profissional, real, né, sobre as corridas de carros, sobre a Fórmula 1 e tudo mais de hoje em dia, a gente vê que esse filme dá uns certos golpes em certas questões. O filme às vezes era para ter algo real mesmo e acaba não sendo, mas isso eu acho que não seja um problema pro filme. Por que não seja? Porque esse filme ele vai para essa parte, ele foca, ele desvia essas questões assim mais exageradas, mas que desafia, né, ali da química, da física, né, da matemática, vai mais para aquele lado e mente de vez em quando em certos aspectos, porque é para atingir uma questão mais emocional do público-alvo, no caso da gente que está assistindo ao filme. E funciona muito bem, apesar dos golpes ser grandes, né? Agora, uma coisa eu não posso deixar de falar, que é a questão do diretor aqui, Joseph Kosinski, lacrar, fechar, hablar, deixa a gente deslumbrado, cativante, com os olhos brilhando e de queixo caído, com as cenas assustadoramente deslumbrantes de F1, o filme. Gente, cada cena que aparece nesse filme aqui, as cenas de corridas de carros, são deslumbrantes, cativantes. A gente fica ali pasmado com o que está vendo, a gente fica ali cativado com o que está vendo e tremendo na cadeira para saber o que danado vai acontecer com esses personagens desse filme que tanto competem para ganhar um prêmio no final e recuperar o que perderam. É aquele negócio, é um negócio tão tenso e ao mesmo tempo bonito. Por parte da longa duração do filme, eu acho necessário. Tem muita gente que critica, né? Eu até mesmo achei no começo do filme, quando tava ali ainda começando, não achei não. 2 horas e quase 2 horas e 40 minutos de filme, gente, é uma torturação demais. Se 3 horas de filme já é muito, se 1 hora e 50 minutos de filme já é muito, meu Deus, você imagina 2 horas e meia de filme. Gente, é muito longo o filme. Isso aí foi um problema no início pra mim. Só que logo eu fui me cativando cada vez mais com os diálogos, com os personagens, com a história, com as subtramas tão bem desenvolvidas e os ambos aprofundamentos de personagens aqui, porque os personagens aqui todos têm aprofundamentos, os principais, obviamente, mas eu acho que é necessário sim, essas 2 horas e meia, porque tem que contar, tem que explicar, tem que desenvolver super bem, tanto dentro dos autódromos quanto fora dos autódromos, as vidas pessoais de cada um de ambos personagens. Ah, gente, mas é lindo demais o filme, todas as coreografias de câmeras, todas as cenas e os ângulos internos e externos que o filme propôs nas cenas de corridas do carro são coisas maravilhosas, os efeitos visuais, até mesmo os sonoros comove a gente, deixa a gente ali tenso pra saber como é que vai chegar o final desse filme, se vai ser campeão, se não vai. A gente torce como se fosse realmente uma Fórmula 1 da TV. É uma coisa assim, hilária, linda de se ver. E ó, os personagens aqui, tanto os protagonistas quanto os coadjuvantes, são super necessários, super bem desenvolvidos e faz com que a gente sinta mais emoção ainda, porque é tanta emoção, gente, esse filme aqui é um negócio tão deslumbrante que os personagens servem demais para levantar mais ainda as questões emocionais. Apesar de alguns atores e atrizes aqui do elenco no começo parecer que vão servir de algo muito mais importante para a trama, que vai se desenvolver bem muito ainda, vai ser muito importante tanto para o desenvolvimento, tanto para a introdução e tanto para a conclusão do filme, mas para ali para a conclusão e para o desenvolvimento, acaba não sendo alguns personagens tão importantes assim, e no final tudo apenas merecem destaques e só fica por aquilo mesmo. Fora isso, eu acho que o resto do elenco está muito bem posicionados, cada um em seus devidos papéis, as atuações estão muito boas e o Brad Pitt tá muito legal aqui, daquele seu jeito acanaiado, gosta de tirar uma onda, que às vezes a gente não sabe muito bem a motivação dele por estar naquela corrida. Ele sabe, ele é inteligente, ele é mestre na corrida ali do filme, só que às vezes ele parece meio preguiçoso, meio rinçudo e com seu sarcasmo e ironia e suas tirações de onda, que é o que faz ele ser ele. No final de tudo, eu tenho certeza absoluta que F1 filme é um baita de um filme de Fórmula 1 que funciona apenas para quem gosta do gênero, mas para quem gosta de um negócio mais sério, com subdramas desenvolvidos, esse filme também aborda muito nessa questão, tanto nessa quanto na questão das corridas de carros e Fórmula 1. Para quem gosta desse tipo de gênero, vai amar muito o filme, e esse sim é uma opção impecável de filme de esporte que conquista a gente, tanto pelo roteiro quanto pela qualidade técnica visualmente de sua obra. E com um olhar crítico, eu concluo dizendo que a nota que eu dou ao filme F1, o filme, é a nota 9.
Então, galera, tá chegando mais um final do vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. Espero muito de coração que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo a vida de vídeos novos sempre. Só lembrando que temos vídeos novos toda segunda e todo sábado às 19 horas da noite. É isso. Um beijo, fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Até o próximo vídeo.